Olá, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma palestra espírita neste domingo muito especial, ensolarado, e falando a respeito das causas atuais das nossas aflições. Nós sabemos o quanto as nossas aflições, por vezes, tentam contra nossa paz, tentam contra o nosso sossego, tiram realmente a tranquilidade que gostaríamos de ter. Mas em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec esclarece que de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente e outras nas vidas passadas. São situações que nós desenhamos no passado, de acordo com o livro O Céu e o Inferno. é, Existe sim uma série de situações, né, que nós devemos ter consciência, ou seja, quando nós cometemos um equívoco dentro da justiça divina, nós devemos entender também que tal equívoco deverá ser reparado. Então, isso de fato faz com que nós tenhamos que quitar nossas dívidas do passado. A obra cita ainda que quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero, e nos orienta para que interroguemos friamente nossa consciência, para que consigamos verificar se, as mais das vezes, não poderíamos dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Logo, Deus não pune, Deus apenas educa. Como o Pai perfeito que é, ele nos educa o tempo todo. É a lei de Deus que, além de incidir sobre as faltas que prejudicaram a sociedade, age também sobre as faltas que só prejudicam os que as cometem. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. No entanto, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, os sofrimentos são uma advertência de que procedemos mal. Nos proporcionam experiência, fazendo-nos sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de melhoria para no futuro evitarmos o que nos originou uma fonte de amarguras. Quando falhamos no sentido mais amplo da palavra, devemos entender que não há efeito sem causa. A Joana de Ângeles, ela explica muito bem isso, que não há efeito sem causa. Também não há doentes, que em maior ou menor grau somos todos nós. A causa está em nossas falhas desta vida ou cometidas lá no passado. A obra ressalta que a prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ela não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Deus permite a presença do mal, porque o mal também educa. O mal cansa. Quando nós compreendemos que as nossas dificuldades atuais, que as nossas dores atuais têm relação com o mal que praticamos no passado, ou quando compreendemos ainda que se praticarmos algum delito contra nós próprios nesta existência, talvez expiaremos nesta própria existência. Então começamos a relacionar as nossas dores com as situações que nós causamos a nós próprios. Nós não estamos nem falando dos crimes cometidos contra a sociedade, mas dos delitos que cometemos contra nós próprios. Porém, como escrito em O Livro dos Espíritos, não há porém, isso é importante, arrebatamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Paulo de Tarso vem com esta passagem e ele explica realmente: nós tudo podemos, mas nem tudo nos convém. É um complemento que há num outro trecho do livro. No item 12, capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura, ao dizer no Sermão da Montanha: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados.
Também podem essas palavras ser traduzidas assim segundo a obra: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Já no item 18, Lacordaire, um grande sábio contemporâneo ali, na realidade de Allan Kardec, cita a frase impactante: ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças. E aí a gente para um pouquinho para fazer menção ao livro Crepúsculo de um Coração, este livro aqui. É um livro muito bonito, escrito por Jerônimo Mendonça, ele que foi um espírito muito sábio, que deixou um legado muito positivo, que deixou realmente lições muito elucidativas, lições muito importantes. Ele que foi realmente um espírito que fez a diferença, um espírito que passeou ali pela dor, que compreendeu a dor como professora fiel, que ensina as lições necessárias. Ele que lá de Tuiutaba se apresentou a todo o país como alguém que venceu o mundo. Jesus já dizia isso, né, que nós devemos procurar vencer o mundo, e ele conseguiu vencer o mundo. Ele venceu o mundo, e ele diz realmente assim, ele aproveita os momentos de dor, os momentos de dificuldade que ele viveu, e sempre mentalizava, sempre pensava, sempre dizia aos amigos, às pessoas que o ouviam, ele dizia, obrigado, dor. Tem até um texto chamado Hino à Dor, e neste texto ele realmente bendiz a dor, né? Santo Agostinho, no item 19 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, diz: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? E diz ainda: buscai consolações para os vossos males no porvir, porque Deus, aliás, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Santo Agostinho ainda questiona a forma com que agimos em alguns momentos. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para a suportar. Por que agora murmurar? Ele vem com este pensamento, e faz todo sentido, porque houve um planejamento reencarnatório. Nós planejamos isso. Nós pedimos pelas nossas dores atuais, cientes de que, segundo André Luiz, um século é um dia, cientes de que a nossa dor seria muito breve, muito breve. O espírito de Alcione é muito feliz no livro Renúncia quando diz que o remédio geralmente produz um sabor amargo, mas é o remédio. Ele é fundamental, ele é importante para nós. Então, todo remédio tem aquele gostinho amargo, mas nós tomamos o remédio porque sabemos que vamos melhorar. A mesma coisa se deve às dificuldades da vida. São remédios. São pequenas gotas de remédio que nós precisamos para nos curar. E aí Deus manda essas pequenas gotas e nós fazemos cara feia quando estamos tomando este remédio. Então, o Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, ainda no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ao explicar sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras, diz que nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser, ressaltando que frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Então, nós estamos observando, analisando o quanto
há por trás da cortina. Esse véu temporário que nos limita a visão, há muita coisa por trás deste véu temporário. Há muita coisa, há muita vida por trás da morte. E nós não devemos nos deter, portanto, nas aflições atuais. Devemos bendizê-las. Afinal de contas, são elas que determinarão a nossa felicidade futura através da quitação de débitos que contraímos lá no passado. Fenelon, também dono de imensa sabedoria, pede para esforçar-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Ele nos fala também sobre os tormentos voluntários que criamos em função dos que derivam da inveja, do ciúme e da ambição. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Receita de quem já esteve do outro lado a nos transmitir tão nobre ensinamento. E já o espírito de São Luís explica acerca do sofrimento. Não pode ele, Deus, conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar diversas ideias diversas das que tinha? Isso explica o porquê de algumas pessoas vencem a guerra, né, as dificuldades, as doenças, após serem dadas como mortas pela medicina terrena. Então, há uma série de situações que nós devemos entender. As dores atuais, elas não passam de remédios. Nós, de fato, necessitamos das dores atuais. Por mais que pareça incoerente aos olhos materiais, mas as dores atuais são medicamentos que nós estamos experimentando para a libertação do nosso espírito. Então, nós estamos evoluindo espiritualmente como? Experimentando dores, experimentando remédios amargos. Nós estamos, então, quitando as nossas dívidas do passado. E aí vale a gente lembrar também que Jesus, o nosso poderoso guia, ele vive, ele segue vivo, né? Logo após aquela situação do Calvário, aquela situação que nós já assistimos em filmes, já tivemos acesso por várias literaturas, logo após aquele fato que a gente não tem nem noção de como é que foi exatamente em função de não estarmos ali ou não nos lembrarmos daquela existência, nós podemos, através da literatura espírita, ter acesso a uma série de lições do Jesus pós-túmulo. Um exemplo no livro Há 2000 anos, onde Emmanuel narra um encontro com o mestre em vida e, na sequência, um encontro que teve com o mestre após seu desencarne. O tempo passa também, Paulo de Tarso, cerca de poucos anos após o desencarne do mestre, ele se encontra com Jesus, ele tem uma visão, né, às portas de Damasco, quando na realidade ele estava indo perseguir os cristãos da época, né, aquele cristianismo primitivo, com a ideia realmente de acabar com um mal que ele julgava assim, que era o cristianismo. E ele então praticamente perde a visão diante de um clarão que vem em sua direção e que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele observa então que tudo aquilo que falavam e que ele não acreditava era verdade. Então, de perseguidor, ele se torna um perseguido, porque ele passa a lutar ao lado do mestre através da Boa Nova, lutando pela Boa Nova. Então, nós observamos Paulo de Tarso fazendo um trabalho brilhante, um trabalho lindo. E aí nós temos este outro livro aqui, que é o Boa Nova,
livro Boa Nova, de Humberto de Campos com Chico Xavier, né? Humberto de Campos, que na literatura espírita também é conhecido como Irmão X, em função de problemas de direitos autorais, aquela coisa toda no início do século passado. E ele, até então escrevendo como Humberto de Campos mesmo, deixou este legado, que é este livro lindo, e há inúmeras passagens de Jesus que mostram a atuação do mestre. Há uma passagem aqui que Jesus ele diz para Judas: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda no mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Aquilo que ele disse lá naquela época segue valendo para hoje. Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus recursos infinitos. Aí, num outro trecho, eu separei aqui, Jesus ele traz mais uma série de lições, né? E ele fala assim: voltamos assim ao início das nossas explicações. Pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago, no interior do seu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter a alma à verdade. Já vistes algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As disserções filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. Então, neste livro, como eu disse, Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos, você possui uma série de lições realmente de Jesus, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Ou seja, o mestre segue trabalhando, ele segue atuando, ele segue evangelizando, ele segue transformando, e ele não para de transformar até os dias de hoje. Daqui a pouco eu volto com outros argumentos que a gente consiga explicar que Jesus realmente vive. Então, voltando aqui a essa questão das nossas dores atuais, né, as nossas dificuldades atuais, Alcione diz: não temas a prova de purificação que te conduzirá à alegria na senda eterna. O cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa e não pelo conteúdo que produz penosa sensação amarga de alguns segundos. E ela diz: o dia de hoje terminará com a noite. É preciso honrá-lo com um trabalho sadio e com a obediência a Deus para que o amanhã seja presente e glorificado. Ninguém deverá aguardar a claridade no futuro se compraz em repouso nas trevas durante o dia que passa. E completa dizendo que Deus não concede as claridades divinas da fé para as horas tranquilas da existência. É muito fácil a gente ter fé na praia, aquele sol, saudáveis, é muito fácil. É fácil a gente ter fé em uma viagem com dinheiro no bolso, é fácil. Mas e quando somos chamados à prova? Nós temos que nos lembrar que nesta terra, uma terra de provas e expiações, né? Uma terra que aos poucos a gente não nota, mas semelhante a uma criança quando alguém não a vê por algum período e quando a vê após este período distante, fala: nossa, como ela cresceu. Então, nós vivemos aqui na Terra, então nós não temos essa ideia de que a Terra está evoluindo, mas a Terra está evoluindo. De tempos em tempos, a Terra evolui. Hoje, o que estamos vivendo, uma situação muito triste,
sem dúvida alguma, porque fomos nós quem plantamos isso lá um dia, através de nossas escolhas do passado. Então, nós plantamos isso. E hoje estamos colhendo aquilo que nós plantamos, de uma forma geral, né? Uns mais, outros menos, nós plantamos. E, de acordo com o Espiritismo, é isso, né? Não há efeito sem causa. Por isso é muito triste, e a gente realmente tem que entender que o mundo vai melhorar, o mundo melhora, não só em relação à pandemia, mas é que quando há um resgate coletivo, isso acelera, né? Isso acelera, porque são muitas pessoas sofrendo simultaneamente. Agora, se você observar os seus instantes de dor no passado, lá na sua vida mesmo, que você teve, sem dúvida, dificuldades em algum momento, você observa que aquelas dificuldades te moveram, você melhorou em função daquelas dificuldades. Eu, diante das minhas dificuldades do passado, observo que eu melhorei, com as facilidades, muito pouco. Então, a dor, ela realmente nos movimenta em direção à evolução. Nós evoluímos, nós ficamos mais sensíveis, nós entendemos que, que, que a vida é um sopro, nós entendemos uma série de coisas, nós paramos de fazer a questão das coisas. Eu uso muito uma frase que é assim, é melhor ter paz do que razão, e a gente começa então a entender que realmente é isso, é melhor a gente ter paz do que razão, não vale a pena brigar. A gente observa muito pessoas brigando por conta de política, uns são de direita, brigam com quem pensa ao contrário, os outros são de esquerda, brigam com quem pensa ao contrário. Isso não faz o menor sentido, porque cada um pode ter a sua opinião, né, independente de qualquer coisa, é um direito, né, as pessoas pensam. Então, se as pessoas pensam, as pessoas não podem obrigar as outras a pensarem igual. E isso vale para qualquer outra coisa, futebol, religião e etc. E já no livro dos Espíritos, questão 132, Allan Kardec diz que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada minuto toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Já na questão 258, Allan Kardec explica que ele, cada um de nós, escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E já na questão 259, é revelado que escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências de vossas próprias ações. A questão 260 explica um pouquinho melhor em relação a isso. Revela que para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Já na pergunta 393, aprendemos que em cada nova existência o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a vida passada, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de todo modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se ache e busca então uma existência capaz de reparar o que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas, as de que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre se toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Então, nós devemos entender, de uma vez por todas, que há uma série de espíritos nos assistindo, nos olhando, né, torcendo realmente pelas nossas vitórias,
ficando tristes quando nós caímos. E há ainda uma série de espíritos torcendo pela nossa queda. São os espíritos malfazejos, são os espíritos de uma ordem inferior, são aqueles espíritos que nós ferimos no passado e que hoje vêm cobrar a quitação daquela dívida que nós contraímos contra eles. Então, daí vem aquela lição que nós já falamos, nós já citamos, nós tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Porque os espíritos realmente equivocados, eles potencializam as nossas más tendências. Já os espíritos superiores potencializam as nossas boas tendências. Então, diga-me quem tu és, e eu te direi com quem andas. Quem diz isso é Divaldo Franco. Quando nós cometemos um pensamento ruim, como antenas receptoras, atrairemos espíritos dessa natureza, e tais espíritos farão de tudo para potencializar aquela ideia. A Maria João de Deus é a mãe do Chico, né? No livro Cartas de uma Morta, ela diz que o pensamento é tudo porque tudo começa no pensamento. Logo, a Alcione ainda diz que os piores incêndios começam nas menores fagulhas. Então nós devemos fazer o quê? Sempre que tivermos um pensamento ruim, temos que substituí-lo imediatamente por um bom. E aí vale aquele plano que você tem de viajar, aquela viagem, aquele plano material mesmo que você tem, tente substituir aquele impulso negativo que você criou, aquele pensamento ruim, aquele pensamento de raiva, aquele pensamento de rancor, por um pensamento bom. Você pode, de repente, pensar em uma viagem que você fez, você pode pensar no nascimento do seu filho, da sua filha, em um momento bom que você viveu, e aí você consegue anular aquele pensamento ruim. É como se você jogasse um balde d'água sobre uma pequena fagulha que você começou a criar. Então, realmente vale a pena, você evita uma série de excessos. E aí nós temos uma série também de condições, né? O assunto é muito extenso, em todas as obras básicas há menções em relação aos sofrimentos atuais, e eu anotei vários, mas não dá tempo da gente falar todos. É importante que a gente entenda que nós somos a nossa continuação de ontem, né? Então, de onde nós paramos, nós temos que evoluir mais. Então, se nós atingimos um ponto, se nós falhamos no passado, nós temos que continuar quitando as nossas dívidas, vencendo a nós mesmos através do bom combate, que é a luta contra nós próprios, né? Contra as nossas imperfeições. Continuemos fazendo bem para evitar uma série de tristezas no futuro. Nós temos que entender que as nossas tristezas atuais, as nossas dificuldades atuais, elas têm relação com aquilo que nós pensamos ou praticamos no passado, né? Ao outro dou o direito de ser como é, e a mim o dever de ser como devo ser. Então, nós temos que entender que nós devemos ser melhores, independente da atitude do outro. Não vale colocar a culpa no outro. Ah, eu sou assim por causa do fulano. Eu estou fazendo isso em resposta ao que o fulano me fez. Não, deixa o fulano para lá. Sabe, o que o fulano faz é uma dívida contraída para ele, né? O Divaldo Franco, ele é muito especial quando ele fala que o mal que nos fazem não nos faz mal. O que nos faz mal é o mal que nós praticamos, pois nos torna pessoas piores. Então, o Espiritismo, ele vem para pacificar, para a gente esquecer o revide. A gente tem que entender que se a gente fizer o mal, nós iremos expiar o mal que nós fizemos, independente de ser uma resposta ao outro ou não. Então aí a gente volta a falar a respeito de Jesus, que nós temos um aliado. Jesus segue vivo, Jesus segue triunfante, segue atuando, e aí esquece a parte religiosa, nós temos provas de que Jesus segue vivo, segue atuando, segue transformando. Tem dois americanos, na realidade, que se você procurar depois na internet, você vai encontrar esses dois personagens, né? Os dois estão no filme O Céu é de Verdade, é um filme que tem no Netflix, é um filme muito bonito, que com frequência passa na TV, e Colton Burpo, até então tinha 4 anos, filho de um pastor evangélico. O Colton
ele viveu uma experiência de quase morte, né, uma EQM, que nós conhecemos por EQM. Ele estava em coma em função de uma enfermidade que o atingiu. Ele ficou em coma durante alguns dias, e nestes dias ele se viu solto ao corpo físico, né, e praticamente no plano astral, naquele limiar entre a vida e a morte do ponto de vista terreno, né, já que morte não existe, e ele se encontrou com um homem, e ele disse que era Jesus. Quando ele voltou do coma, ele falou: papai, me encontrei com Jesus. E o pai dele tentou acreditar, mas não acreditava plenamente. Contou para a esposa, um pouco mais cética, e ela imaginava que fosse coisas da cabeça do Colton, né? E o pai ficou todo assim, porque ele tinha um entendimento religioso e que estava sendo colocado à prova quando o Colton disse também que conheceu a irmãzinha. Aí o pai fala: claro, sua irmã está ali, você conhece? Não, eu conheci a que morreu, a que não nasceu. E aí ele passa os detalhes da irmãzinha que os pais nunca haviam dito a ele que havia sido vítima de um aborto espontâneo. E ele então começa com essas histórias. Ele fala: me encontrei com o vovô, com o vovô tal. Aí o pai pega um álbum fotográfico cheio de fotos e mostra para ele: esse aqui que é o vovô? E que ele não conhecia, né? Ele fala: não, não é esse não. E o pai vai fazendo testes, né? Até que quando ele aponta para quem realmente era o avô, a criança fala: é esse daqui o vovô. Então o pai começa a ficar cada vez mais crente de que a criança estava falando a verdade e que ela havia dito já que conheceu Jesus. E aí havia uma outra menininha americana, a Kiane Kramaric, que pediu para conhecer Jesus em suas orações, né, para que ela pudesse pintá-lo. Ela era uma artista plástica, ainda é, uma artista plástica talentosíssima, pinta quadros lindos, e a Kiane pediu para conhecer Jesus. Ela vivia pedindo, e um dia bateu a porta, tocou a campainha, ela atendeu, e era um rapaz falando: eu sou o carpinteiro, você chamou para, né, você chamou para fazer o trabalho aqui na sua casa. E ela entendeu aquilo como um sinal. Aquele era o carpinteiro que ela tanto procurava em suas orações. E ela pintou um quadro que seria de Jesus. Passados os meses, aquela história da menina se tornou uma história muito conhecida nos Estados Unidos, isso lá em 2004, 2005, e ela deu várias entrevistas, o quadro ficou muito famoso, né? Até se você procurar na internet você vai encontrar. É um quadro realmente muito conhecido. E aí um dia o pai do Colton, né, o pastor evangélico, um pastor e tanto, porque ele dava lições lindas, ele estava ali vendo pela internet a matéria, quando o Colton se aproxima e fala: aí, papai, foi esse homem que eu vi no sonho. É ele que é Jesus. Então, nós podemos entender que Jesus segue vivo, segue atuante, segue trabalhando, segue transformando, segue fazendo acontecer e possui uma infinidade de mensageiros que atuam no time dele, digamos assim, ajudando, transformando. Sempre que nós temos uma ideia boa, de uma boa intenção, nós podemos entender que estamos sendo influenciados positivamente por espíritos, né, espíritos bons. O Divaldo diz que sempre que nós temos uma ideia súbita, uma ideia diferente, uma ideia de uma hora para outra, é porque não é nossa. Sempre que aquela ideia vem, você está pensando no que vai fazer daqui a pouco, e de repente você tem uma ideia, um estalo. É uma ideia nova que foi sugerida e que nós, por efeito de hipnose, aceitamos. Então, é importante a gente saber que Jesus vive, é importante a gente saber que nossas dores atuais têm toda a relação com o que nós fizemos no passado e que as nossas possíveis dores futuras
possíveis ou não, têm relação direta com o que nós vamos fazer hoje. Então, se a gente plantar rosas, hoje e amanhã teremos rosas. Se plantarmos ervas daninhas, amanhã teremos ervas daninhas. É basicamente isso, espero que tenha sido útil as palavras para alguém, e a gente se vê em breve com mais uma palestra espírita, Jesus no Leme, e uma ótima semana a todos.